Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Estamos começando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje, terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019. A ANAC aponta que a empresa de helicóptero que transportava o jornalista Ricardo Boixá não tinha autorização para táxi aéreo. A mesma empresa já havia sido multada em 2011 por atividade irregular. A ANAC abriu um procedimento administrativo para apurar a causa do acidente. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. O Centro de Treinamento do Flamengo passará hoje por vistoria para apurar supostas irregularidades. Corpo de Bombeiros, Prefeitura do Rio e a Polícia Civil estão no local agora de manhã. O corpo do jornalista Ricardo Boixá é velado no Museu da Imagem e do Som em São Paulo. O velório continua até às 2h da tarde, depois o corpo será cremado em uma cerimônia reservada à família. Técnicos devem apresentar nesta terça a Paulo Guedes a proposta final sobre a reforma da Previdência. O objetivo dessa reunião é evitar que versões do texto sejam expostas antes do debate com os parlamentares. Congressistas fecham acordo provisório para evitar nova paralisação nos Estados Unidos. Detalhes ainda não foram divulgados, mas, segundo a imprensa americana, a negociação inclui verbas para a construção de barreiras na fronteira com o México. O IBAMA aplica multa diária à Vale por falhas no salvamento de animais em Brumadinho. A mineradora deverá pagar R$100 mil por dia até executar um plano de salvamento da fauna silvestre e doméstica. Gordon Banks, autor da defesa do século contra Pelé, morre aos 81 anos. O goleiro inglês, campeão da Copa de 1966, lutava há anos contra um câncer. São destaques desta terça-feira no ar, o Jornal da Manhã, segunda edição. O mundo político também lamentou a morte do jornalista Ricardo Boixá. Informação que chega de Brasília, Levi Guimarães. A morte do jornalista Ricardo Boixá teve ampla repercussão no meio político. No Palácio do Planalto, o porta-voz da Presidência da República, general Rego Barros, disse que o presidente Jair Bolsonaro, que segue internado em São Paulo, ligou para o presidente do Grupo Bandeirantes, João Saad, prestando condolências. O porta-voz leu uma nota enviada por Bolsonaro. O país perde um dos principais profissionais da imprensa brasileira. Sentiremos a falta de seu destacado trabalho de informação, tendo exercido sua atividade por mais de 4 décadas, com dedicação e zelo. O presidente também apresenta condolências aos familiares do piloto Ronaldo Quatrucci. O governador de São Paulo, João Dória, se manifestou logo depois de visitar Bolsonaro no Hospital Albert Einstein. Dória também lamentou o acidente. O presidente também manifestou a sua tristeza com a perda do jornalista Ricardo Boixá, que foi meu amigo, ele tinha uma boa relação, uma relação respeitosa com o jornalista Boixá. E eu também fico muito sentido porque o Boixá foi uma pessoa que influenciou muito o jornalismo brasileiro e eu deixo aqui também em meu nome o respeito à trajetória desse brilhante jornalista e a solidariedade à sua esposa, aos seus filhos, seus familiares, seus colegas, da Isto É, da Bandeirantes e também ao piloto que infelizmente faleceu nesse acidente. A tragédia também foi assunto no Congresso. Pelo Twitter, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que Boixá foi um dos grandes comunicadores do nosso país e uma referência de bom jornalismo e independência. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou nota dizendo que Boixá era um profissional reconhecido pelo trabalho e senso crítico aguçado. Em entrevista, o senador destacou o aprendizado com as colocações do jornalista. O ponto de vista do Boixá, não tenho dúvida, inspirou muitos de nós a construirmos uma sociedade mais justa. As orientações através dos artigos e das entrevistas do Boixá formataram no parlamento brasileiro esse sentimento de civilidade, de esperança, de uma sociedade mais fraterna. E eu
pessoalmente como político, fui vereador, deputado federal, estou senador, hoje no exercício da presidência do Senado, aprendi muito com o Boechat. No plenário do Senado, a morte do jornalista foi o principal tema da sessão. O senador Paulo Paim, do PT, pediu 1 minuto de silêncio em referência às recentes tragédias que vêm ocorrendo no país. E o senador Jorge Cajuru, do PSB, que trabalhou com Boechat, comentou a morte do ex-colega. Não vou de forma alguma aqui, eu vou deixar sozinho no meu canto, em casa, com minha esposa, tantos momentos que terei hoje para lembrar de Ricardo Boechat e para chorar, porque eu não tenho vergonha nenhuma de chorar. Evidente que eu vou chorar muito ainda a perda do meu irmão, jornalista histórico deste país, Ricardo Boechat. Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse, abre aspas, que a imprensa e a sociedade em geral estão de luto pela perda desse excelente profissional que, com dinamismo e versatilidade, levava a notícia aos públicos mais diversos. Fecha aspas. De Brasília, Levi Guimarães. Dezenas de personalidades lamentaram a morte de Ricardo Boechat. Marcela Lorenzetto. A morte de Ricardo Boechat gerou comoção e diversas homenagens. A familiaridade que tinha com o ouvinte, telespectador e leitor criou uma legião de fãs que sentiu a perda do jornalista. Em frente à sede do Grupo Bandeirantes, em São Paulo, taxistas comprovaram o carinho. Coube aos jornalistas Eduardo Barão, Sheila Magalhães e Carla Bigato a missão de informar ao vivo a morte do companheiro de bancada. A rádio Band News FM ficou fora do ar por alguns minutos. Os colegas pediram desculpas, mas não havia condições de continuar. Peço agora a compreensão dos nossos ouvintes, porque, como o Boechat sempre falou, essa é uma rádio feita por gente, pra gente. E nós, nesse momento, precisamos de um tempo pra gente. Por isso, momentaneamente, a programação da Band News FM estará fora do ar. A Doce Verusca, como Boechat chamava a esposa, publicou uma foto do casal com a legenda: pior dia da minha vida. Nas redes sociais, personalidades também prestaram homenagens. Para o padre Fábio de Mello, a morte do Boechat nos empobrece. Ele escreveu que é bem mais do que perder um jornalista brilhante. É perder uma consciência lúcida, iluminada, que sabia ver o Brasil sem partido, sem paixões. Morre com ele a coragem, que a muitos encorajava diariamente. Emocionado, Cid Moreira publicou um vídeo elogiando a carreira de Boechat. Este profissional dá inveja aos outros profissionais, tal a capacidade dele, tanto no rádio como na TV. Guga Chakra disse que já conheceu muitos jornalistas inteligentes, muitos carismáticos, muitos com voz perfeita para rádio e TV, mas nunca um que aliasse essas 3 qualidades de um comunicador como Boechat, a quem chamou de gênio da comunicação. A apresentadora Tatiana Vasconcelos, da Rádio CBN, esteve ao lado dele durante 6 anos nos estúdios da Band News. Despediu-se pelas redes com um tchau careca. Aos microfones da Jovem Pan, Jô Soares também falou da amizade que teve com o jornalista. Tinha um lado anarquista, que é o meu também, no melhor sentido da palavra. Era um destemido, tinha um senso de humor extraordinário. E era um amigo de dezenas de anos. Nos cruzamos em vários lugares. E eu me lembro, até me orgulho, de ter sido talvez a primeira pessoa que, quando viu ele na telinha, na televisão, peguei o telefone e liguei para ele: Ricardo, esse é o teu veículo. Pode ter certeza. O apresentador Milton Jung escreveu: um dia choro por centenas, noutro por dezenas. Agora choro por um colega. Luiz Megali, apresentador da Band, descreveu Boechat como mentor e amigo. Também falou da empatia do companheiro de emissora. Eu tenho certeza que tivesse ele aqui, ele não gostaria de ser o centro das atenções nesse momento, porque consideraria que qualquer drama de qualquer família que está acontecendo agora, de milhões de famílias, tem tanta ou mais importância que o drama dele. A voz contestadora na imprensa, de acordo com o jornalista Mauro César, fará muita falta. A declaração é unanimidade. Na primeira edição do Jornal da Band, depois da morte de Ricardo Boechat, foi por meio das palmas de admiração e carinho que os colegas se despediram do jornalista.
Agora são 10h14, a gente vai a Brasília, José Maria Trindade por lá. Zé Maria, bom dia. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho da morte do Boixá, né? Uma perda que foi sentida inclusive aí no mundo político em Brasília, personalidades das mais diversas áreas, né? E dos campos políticos, né? Dos pontos do espectro político lamentaram a perda do Boixá. É um termômetro bom de quem ele era, né? Um jornalista com o senso de justiça em primeiro lugar, né? Que colocava não as paixões políticas em primeiro plano, né? Mas sim os problemas do Brasil de verdade, né? Uma voz que fará muita falta, né, Zé? Bom dia. Sim, muita falta, viu? Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Olha, Vitor, eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Boixá, até porque a minha atividade profissional foi toda aqui em Brasília, né? Enquanto ele só vinha aqui esporadicamente, mas falava de política e por isso a morte do colega acabou repercutindo muito por aqui. Todo mundo conhecia, tem uma história para contar sobre o Boixá, tem um elogio a fazer, né? E foi assim que as presidências da Câmara, Senado e da República emitiram notas oficiais lamentando e muito essa nova tragédia do Brasil, né? Boixá, ele cobria a política como ninguém, conhecia muito de bastidores e apesar de não morar aqui em Brasília, sempre tinha fontes e contatos e tinha um poder de análise muito grande e eu admirava demais exatamente por isso. É a capacidade dele de entender, inclusive, o funcionamento complicado aqui dessas esferas do poder. Não é fácil, aqui muda ano após ano, aqui mudam os personagens e a história continua a mesma. Mas os bastidores é que são complicados, ele sabia muito bem. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, lamentou em nota oficial e depois gravou a entrevista falando do Boixá, assim como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É triste, muito triste, uma perda irreparável, porque ele é único, né? O Boixá só existe um. É muito triste e vem exatamente de uma sequência de tristezas e tragédias e isso acabou fazendo parte desta semana terrível, né? Que aconteceu aí esses últimos dias com o Brasil. E eu estava até dizendo aqui que essa tragédia de Brumadinho acabou minimizando e deixando menor, inclusive, uma tragédia de grande proporção, que foi a enchente no Rio de Janeiro, né? Acabou ficando menor diante da tragédia de Brumadinho. Agora, essa tristeza, né? Que é uma tragédia muito grande para o jornalismo, que é a ida do Boixá, mas fica o seu exemplo, isso é imortal, viu, Vitor? Zé, falando um pouco da política, muita expectativa sobre a saída do presidente Jair Bolsonaro do hospital, sobre quando ele vai receber alta, é possível que seja inclusive amanhã, quarta-feira, ou no mais tardar até o final da semana, aí a reforma da Previdência ganha um novo fôlego, né? Tem muita coisa paralisada por aqui, mas o Palácio do Planalto entendeu que os despachos mais imediatos, aqueles do dia a dia, estão sendo feitos pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Porque o presidente não passou a interinidade da presidência para o vice-presidente Hamilton Mourão, que assina quando está na interinidade. Mas, por ser o ministério mais antigo, o ministro da Justiça acaba tomando aí essas decisões mais urgentes e do dia a dia da presidência da República. Agora, a parte visível, exatamente desta estagnação com a compreensível com esse compreensível afastamento do presidente Jair Bolsonaro, sobre a reforma da Previdência e o pacote contra a violência e contra a corrupção. Os dois processos estão parados à espera do presidente. O envio da reforma da Previdência ao Congresso deve ser precedido de uma solenidade no Palácio do Planalto. Agora, a novidade é que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que voltou ali às boas com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, os dois se encontraram e decidiram ali fazer um texto menor para apresentar ao presidente Jair Bolsonaro. E a equipe econômica vai fazer 2 textos, já está fazendo hoje, deve ficar pronto ainda hoje, pelo menos 2 textos, e 2 opções, ou talvez 3, para o presidente Jair Bolsonaro assinar ou mandar ao Congresso uma delas. A história é a seguinte: o presidente, antes de ser internado em São Paulo, ele disse que é preciso tomar cuidado pelo que quer a equipe econômica e o que é possível de ser aprovado no Congresso Nacional. Agora, o que anima mesmo, Vitor, é que as últimas pesquisas indicam que a opinião pública é favorável à reforma da Previdência e que o Congresso vai atrás, né? Já existe quase que uma unanimidade na necessidade
de uma reforma da Previdência. Agora, faltam os detalhes, é aí que mora. Eles dizem que o capeta mora em detalhes, e esses detalhes da reforma da Previdência que provocam um debate muito grande e uma celeuma ainda maior. O que se tem notícia aqui é de que a idade mínima vai mudar mesmo. Ô Zé, em relação a essa CPI contra o Poder Judiciário, né? A CPI da toga, como ficou conhecida, ela não vai para frente? O que é que aconteceu? Por que é que essa ideia ficou pelo caminho? Por que é que naufragou? É muito difícil fazer uma CPI assim. Primeiro que CPI está em descrédito diante das últimas que não funcionaram. Algumas serviram apenas para alavancar dinheiro para os deputados, né? Que usaram CPI como chantagem. É o caso, por exemplo, da Petrobras, que a gente vê os partidos políticos indo atrás aí de empresas que atuavam na Petrobras em busca de dinheiro e acabaram fechando a CPI. Neste caso aí, houve um entendimento de que se trata de um momento muito sensível, ir atrás do judiciário, é necessário investigar a todos, né? E aí o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, acabou arquivando o pedido de CPI. É muito complicado porque uma CPI tem limites contra a própria justiça. Por exemplo, convocar juízes, analisar sentença. É muito difícil porque a Constituição garante esta imunidade ao ato do juiz, à sentença, né? E aí provocou esse engavetamento, arquivamento da CPI lava-toga, ou seja, a CPI para investigar o judiciário. Mas num determinado momento isso vai acontecer por aqui, né? Nenhum poder pode estar acima de tudo. Pois é, né, Zé? E essas CPIs acabam tendo um poder relativamente limitado, né? Os pareceres finais, os relatórios que são aprovados, acabam não tendo um efeito tão grande quanto gostam de fazer parecer os presidentes das CPIs, os relatores, né? Em geral, os políticos aproveitam essas comissões para aparecer, mas o resultado disso é muito pequeno, né? Não tem uma efetividade, não é uma decisão judicial, não é uma conclusão de um inquérito policial, né? Então tem um poder relativamente limitado, mas para os políticos acaba sendo um palanque, uma forma de aparecer, de ter o nome na mídia por algum tempo, né? Eu acreditava que era mais para aparecer. Aí depois eu vi que é chantagem mesmo, né? Apresenta requerimentos de convocação e de investigação de empresas e tal, para servir como chantagem e tomar dinheiro de empresários corruptos e que seriam alcançados pela CPI. E a CPI, ela, além, evidentemente, de fazer investigações do próprio governo, o alvo tem que ser o poder público, né? E que tem que ter um fato determinante. Além disso tudo, a CPI pede indiciamento e apresenta em seguida projetos de lei para mudar a legislação e evitar que erros continuem sendo cometidos e que irregularidades também. Nem isso está funcionando. Os projetos que saem da CPI não são votados, não são levados a sério, então é um momento de questionamento mesmo da CPI. A intenção aqui é refazer CPI, ou seja, uma nova regulamentação de uma CPI com mais poderes e com mais objetividade. Perfeito. Aí José Maria Trindade, direto de Brasília. Zé Maria, mais uma vez, obrigado pela participação, bom dia. É isso, muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos. E ainda falando da morte do jornalista Ricardo Boechat, agora o comentário de Carlos Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Rara era a minha manhã sem Ricardo Boechat. Meu caminho desde casa até o trabalho sempre o tinha no rádio. Ele é, porque é condição permanente, um dos gênios da latinha, senhor da comunicação radiofônica, mestre da expressão popular, voz capaz de alcançar as pessoas independentemente de recortes sociais, políticos ou econômicos. Sem jamais nos havermos conhecido, como brigávamos, eu e Boechat. Não abria mão desta briga, e sempre apreciei sua capacidade de conquistar ouvidos. Isto mesmo nesses tempos em que a disposição para escutar talvez esteja em seu mais baixo grau. Boechat domava ouvintes, principalmente porque nunca pareceu se preocupar em ter razão, não no rádio. Ali, aqui, construiu para si, desarmando-se de si, talvez encontrando-se completamente, um lugar do qual, sobretudo, captava e ecoava uma espécie de consciência social. Era um notável leitor e repórter das demandas da sociedade, daí porque, não raro, dava vazão a justiceiros e justiçamentos.
Eu esbravejava com ele nessas horas, mas admirava o fio narrativo de sua representação do espírito do ouvinte, um ser de saco cheio. E ficava ali também, com ele, fechado com ele, Boechat, porque sabia que uma vez errado, não hesitaria em reconhecer o erro e se desculpar. Boechat era um provocador nato, às vezes até irresponsável, um artista cujo modo de expressão me fascinava independentemente do conteúdo. No rádio, criamos um personagem, falamos 2 ou 3 tons acima, operamos com a pressão para enredar atenções. Não é fácil, porque esta concepção deve ser feita sob os limites estritos, muito estritos, do jornalismo. O personagem Boechat, o do rádio, era natural e irresistível. Discordava dele imensamente, quase sobretudo, mas sempre queria escutá-lo mais e mais. Boechat abrigava o contraditório, encampava o dissenso. Esta talvez a mais notável marca de sua estética radialista. Era inclusivo, era anárquico, imprevisível. Sua forma de expressão, que elevara ao estado da arte, consistia em atrair e enredar o ouvinte, mesmo que em discordância profunda. Era, neste sentido e sobretudo nestes tempos, também um educador. Tinha muito método. O educador Ricardo Boechat fará imensa falta. Que Deus o tenha em bom lugar. Na história do rádio, tem lugar no Olimpo. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan. Agora são 10h26 e a gente vai ao vivo até o velório do jornalista Ricardo Boechat, que está acontecendo aqui em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som. Por lá, o Fernando Martins trazendo informações. Bom dia, Fernando. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Nós falamos aqui do Museu da Imagem e Som, como você disse, onde falamos justamente do velório, as últimas despedidas ao jornalista Ricardo Boechat. Este foi um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro. A movimentação é bastante intensa desde o final da noite de ontem, quando o corpo chegou aqui à sede do MIS, num local que não poderia ser diferente, uma pessoa que dedicou a sua vida ao audiovisual, no jornalismo, também, claro, ao jornal impresso, né? E que está aqui desde as primeiras horas, desde as últimas horas da noite e também das primeiras horas da madrugada. A movimentação é bastante intensa, muitas pessoas vêm fazer essa última despedida, inclusive muitos ouvintes que acompanhavam Boechat pela manhã na Rádio Band News FM e também telespectadores que acompanhavam o seu trabalho no Jornal da Band. Além disso, muitos colegas jornalistas. Pra gente, obviamente, é muito difícil estar aqui dando uma notícia como essa, falando da morte de um companheiro como o Ricardo Boechat, uma pessoa de tamanha expressão com suas opiniões. Por falar em opiniões, Vitor Brown, é o que o apresentador Serginho Groisman falou agora há pouco, chegou agora há pouco aqui ao Museu da Imagem e Som e disse que em tempos de redes sociais e de fake news, todo mundo pode falar o que quiser, mas o que falta às pessoas hoje, nessa época de muito blá blá blá, é argumento. E isso não faltava a Ricardo Boechat, que tinha bastante argumento sobre todos os assuntos que tratava. Quem também passou por aqui agora há pouco é Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e visivelmente emocionado, apenas limitou-se a agradecer o serviço prestado por Ricardo Boechat ao longo dos anos em seu grupo, em sua empresa, e disse que a busca pela verdade não pode parar. Essa é a missão dos jornalistas e que nós devemos continuar. Isso que Ricardo Boechat tinha também como grande mola, né, de seu trabalho ao longo dos tempos. Ontem, na porta do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Morumbi, na zona sul de São Paulo, vários taxistas fizeram uma manifestação em homenagem a Ricardo Boechat. E eu acabei de ver uma cena aqui que me chamou a atenção, Vitor Brown, que 2 letreiros luminosos, aqueles que diz táxi, né, que se usam nos carros, estão colocados no caixão de Ricardo Boechat como sinal de homenagem dessa classe
ao seu trabalho como jornalista, bem como flores, bilhetes estão sendo deixados para ele também, para a esposa, que nacionalmente até eu mesmo a conhecia como a Doce Verusca, ela adjetivada por esse carinho que o marido Ricardo Boechat sempre teve. Conversei com ela, ela está também profundamente emocionada com a grandiosidade do marido representada no carinho dos colegas da imprensa e também do público que o acompanhava diariamente. À tarde o velório será fechado, o corpo será levado a um crematório, onde será feita uma cerimônia íntima para a família e amigos mais próximos. Mais cedo, Vitor, eu também passei do cemitério São Paulo, onde está sendo velado o piloto Ronaldo Quattrucci, de 56 anos, ele que era o comandante da aeronave que caiu ontem com Ricardo Boechat. Parentes e amigos, sobretudo pessoas ligadas à aviação, estão no cemitério São Paulo. Às 4 da tarde deve ser feito o sepultamento do piloto que deixou 2 filhos. Segundo os colegas da aviação e também uma nota divulgada pela Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero, Ronaldo era uma pessoa extremamente zelosa com o seu ofício e tentou, nessa situação que aconteceu, vitimando ele e Ricardo Boechat, tentou fazer o procedimento da melhor maneira possível para que não houvesse vítimas. Vale lembrar que a aeronave estava com a inspeção em dia, mas ela não era liberada para fazer serviço de táxi aéreo. A investigação do CENIPA, obviamente, vai continuar com essa situação. E a família de Ronaldo sofre também por mais uma perda no meio aéreo. Seu irmão, há 20 anos, também morreu em um acidente envolvendo uma aeronave, já que a família é de aeronautas e agora, desta vez, mais essa situação. Nós continuamos aqui no Museu da Imagem e Som, na Avenida Europa, aqui em São Paulo, acompanhando as últimas despedidas ao jornalista Ricardo Boechat. Perfeito, então, Fernanda. Qualquer novidade é só chamar, a gente volta a conversar, trazendo as últimas informações direto do velório do Ricardo Boechat. Bom trabalho para você por aí. Agora a gente faz um rápido intervalo, na volta outras informações aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Os principais fatos do Brasil e do mundo você encontra diariamente aqui no Giro de Notícias. São 3 edições diárias com vídeos de até 3 minutos para te informar sobre tudo o que está acontecendo. Então já sabe, se inscreva no nosso canal do YouTube Jovem Pan News, acompanhe as redes sociais da PAN e também o site jp.com.br. Salve, salve! Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. Uma figura bastante emblemática, proeminente na... Cheias dessas pérolas, né? 9 mil... Lá eles nunca cumprem o período total. Ele só pensa nos próprios interesses. Então chegou um governo aprisionado. De segunda a sexta, às 18h30, em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não esqueça de se inscrever lá. Oi, pessoal, aqui é o Carlos Andreasa. A partir de agora, portanto, de 2019, eu terei um blog no site da rádio, no site da Jovem Pan. O blog tem o título Tem Método. Eu conto imensamente com a audiência, vamos aprofundar os temas, discutir cada detalhe, dissecar as notícias, sempre com bom humor, buscando um olhar, um ângulo de análise alternativo, politicamente incorreto, provocador, para botar o dedo na ferida. Vamos com tudo, tem método, conto com vocês, um beijo a todos. Tchau. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, programa da Jovem Pan que traz, todos os dias, 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais assuntos da política com o Joel Pinheiro e com o Carlos Andreasa lá no Rio de Janeiro. Com esse time não tem frescura, a gente não alisa. Se não gosta, fala mesmo.
A gênese já foi mal formulada. Isso é uma questão até de justiça, mas não vai resolver o problema. Algum grau de conflito nessa mudança haverá. A gente se reúne de segunda a sexta-feira, sempre às 17h30. E se você quiser assistir o programa, basta acessar o nosso canal do YouTube, Jovem Pan 3 em 1. Não esqueça de se inscrever. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, agora 10h34. Juízes aprovam as principais medidas propostas pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. A prisão dos condenados em segunda instância tem o aval de 80% dos entrevistados pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. O plea bargain, princípio em uso na justiça americana em que o julgamento depende do fato de o réu se dizer culpado ou inocente, tem apoio ainda maior, nada menos que 92% dos magistrados defendem o sistema. O Ministério Público Federal critica o decreto presidencial que amplia o número de servidores autorizados a impor sigilo a dados públicos. Para a Procuradoria, a decisão viola a Constituição, pois afronta princípios legais de participação, transparência e controle da gestão pública. O argumento é que a Lei de Acesso à Informação está fundamentada no princípio da democracia participativa. O decreto assinado pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão, aumentou para mais de 1.000 o número de servidores autorizados a conferir sigilo a documentos públicos. A proposta de elevar para 65 anos a idade mínima de aposentadoria contrasta com a idade média dos inativos. Uma pesquisa de 2017 apontou que quase 41% dos homens aposentados na época tinham menos de 65 anos. No caso das mulheres, o número era ainda maior, 45%. Em 2002, mais da metade dos homens e mulheres aposentados no país tinham menos de 65 anos. E o centro de treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu, passa por uma vistoria agora de manhã. Reportagem de Afonso Marangoni. O Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro, vai passar por uma vistoria conjunta de diversos órgãos públicos na manhã desta terça-feira. A decisão foi tomada em reunião nesta segunda-feira, 3 dias após um incêndio no alojamento ter matado 10 jovens das categorias de base do Flamengo. Estiveram presentes no encontro promotores de justiça do Ministério Público do Rio, autoridades estaduais, municipais e representantes do Clube Carioca. Segundo o MP, na visita, vai ser avaliada a necessidade de interdição total ou parcial do centro de treinamento. Em entrevista coletiva, o procurador-geral Eduardo Gussen disse que já foi suspenso qualquer tipo de pernoite no local. De imediato, a presidência do Flamengo suspendeu qualquer pernoite de pessoas nas instalações do centro de treinamento. Eduardo Gussen destacou que a presidência do Flamengo assumiu as responsabilidades em relação ao incêndio e se comprometeu a dar um reparo imediato aos parentes das vítimas. De acordo com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o clube tem interesse em acolher as famílias o mais rápido possível. É nosso interesse a gente poder acolher as famílias de todos esses meninos da melhor forma possível e da forma mais rápida possível, porque, como vocês sabem, às vezes os processos judiciais demoram muito tempo para poder chegar a termo final. Nesta segunda-feira foram enterrados os corpos de 5 adolescentes vítimas do incêndio da última sexta-feira. Samuel Thomas de Souza Rosa, de 15 anos, foi sepultado no cemitério da Vila Rosale, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Jorge Eduardo Santos, de 15, recebeu as últimas homenagens em Além Paraíba, na Zona da Mata de Minas Gerais. Átila Souza Paixão, de 14 anos, foi enterrado em Lagarto, a 75 quilômetros de Aracaju, em Sergipe. 2 jovens foram sepultados no interior de São Paulo. Riquelmo de Souza Viana, de 16, em Limeira, e Jedson dos Santos, de 14 anos, em Itararé. Nesta segunda-feira, alguns jogadores profissionais do Flamengo visitaram
visitaram 2 dos sobreviventes, Cauã Emanuel e Francisco Diogo, no Hospital Vitória, na zona oeste do Rio. No início da tarde, o jovem Cauã Emanuel teve alta e Francisco Diogo ainda está internado. Já o adolescente Jonathan Ventura tem o estado de saúde considerado mais grave e continua internado no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Municipal Pedro II, sem previsão de alta. O governador de São Paulo, João Dória, descarta obstrução ao projeto do ministro Sérgio Moro, hora e vez de Marcelo Matos. Olá. A segurança pública tem recebido amplo destaque na gestão João Dória. Desde a virada do ano, as operações no estado têm sido apresentadas pelo governador de São Paulo, com seus números, promessas de mudanças significativas, aliadas à tecnologia e intercâmbio internacional. Dória é um dos principais entusiastas do projeto anticrime a ser discutido no Congresso. O tucano sabe que a avaliação do seu governo passa justamente por reduzir a sensação de insegurança dos paulistas e, ao mesmo tempo, se transformar numa vitrine nacional. O governador João Dória descarta que o projeto do ministro Sérgio Moro vai ser desfigurado no Congresso, justamente por atacar questões como corrupção e o Caixa 2. Não temo a não aprovação. Eu entendo que o Congresso Nacional fará emendas, isso é normal. Faz parte da função do Legislativo o aprimoramento de propostas. Entendo que tanto o projeto da lei anticrime, apresentado pelo ministro Sérgio Moro, como em especial a prioridade para a reforma da Previdência, serão analisados pelos congressistas, tanto na Câmara quanto no Senado, e é provável que algumas sugestões sejam encaminhadas. Mas não vejo nenhuma reação do Congresso, pelo menos até agora, para não aprovação. Vejo para o aperfeiçoamento do projeto. João Dória entregou certificados de policial nota 10 para 20 policiais militares, civis e técnicos científicos. O governador pretende repetir mensalmente a iniciativa, segundo o tucano, para reconhecer e estimular o bom trabalho dos policiais. A cerimônia também homenageou os 161 policiais paulistas que trabalharam na tragédia de Brumadinho. A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos escolhe Jair Bolsonaro como a pessoa do ano. A premiação ao presidente brasileiro é um reconhecimento à intenção dele em estreitar os laços comerciais entre os dois países, informou a entidade. Nesta segunda-feira, a Câmara afirmou que a decisão segue o comprometimento de construir uma parceria forte e duradoura entre as duas nações. A homenagem é concedida há 49 anos a um brasileiro e a um americano que neste ano não foi escolhido, que atuam para aproximar Brasil e Estados Unidos. A Receita Federal afirma que não há processo de fiscalização contra o ministro Gilmar Mendes do STF. Em nota, o fisco informou que análises prévias não apontaram irregularidades nas movimentações financeiras do magistrado e da mulher dele, Guiomar Mendes. A Receita investiga o vazamento de um dossiê em que um autor ou um auditor da Receita relaciona a advogada a indícios de corrupção, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio e tráfico de influência. Na sexta-feira, depois de tomar conhecimento de que era alvo da apuração, Gilmar Mendes pediu providências ao presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Os preços de estacionamentos variam nas capitais, fazendo com que os motoristas tenham que buscar o melhor serviço pelo melhor preço. Em Belo Horizonte, por exemplo, uma pesquisa apurou que os preços cobrados variam quase 6 vezes na região metropolitana. A menor mensalidade encontrada foi de R$60, a maior R$400. O levantamento encontrou queda no preço médio desde julho do ano passado. E o governo ainda precisa formar a base aliada no Congresso antes de aprovar as reformas. A informação que vem de Brasília com a Luciana Verdolim. Olha, o líder do governo na Câmara, o general Vitor Hugo, admitiu que ainda não dá para saber quantos votos o governo tem na casa para aprovar as reformas que serão necessárias. Segundo ele, será preciso ainda construir a chamada base aliada. O líder admitiu que existem problemas na articulação política, mas disse acreditar que isso vai ser superado. E tem que lembrar que a gente está a uma semana só da legislatura. Então eu vim aqui hoje, conversei com o ministro Onix, com o ministro Santos Cruz, que são também responsáveis pela articulação política, né, do lado de cá do Planalto, para que essas
essas dificuldades iniciais sejam superadas, né? Tenho conversado com vários líderes. O Major Vitor Hugo, ele lembrou que como o presidente Jair Bolsonaro não foi eleito por uma coligação, apenas teve o apoio do partido dele, o PSL, e do PRTB, agora é que o trabalho começa para valer. A expectativa do Planalto é de que pelo menos 22 legendas integrem o grupo de apoio do governo federal. O líder, no entanto, não arrisca números. Explica que o DEM, por exemplo, mesmo tendo 3 ministérios, ainda precisa se posicionar oficialmente sobre a questão, uma vez que não houve uma indicação partidária, e sim uma escolha pessoal do presidente da República. Já houve mal-estar dentro do Congresso na semana passada por conta de um convite para a reunião de líderes que teria sido convocada por mensagem de celular. O líder nega, diz que já havia sido feito um contato anterior com os parlamentares e todos sabiam que o encontro aconteceria. Ele teria sido apenas confirmado pelo aplicativo. O Major Vitor Hugo é estreante na política, está no primeiro mandato e tem enfrentado uma forte resistência na casa, principalmente por conta da falta de experiência no trato com os demais colegas. O Palácio do Planalto minimiza as dificuldades e na semana passada o porta-voz da presidência, Rego Barros, ele afirmou que o presidente mantém a confiança no indicado. De Brasília, Luciana Verdolim. A Prefeitura de São Paulo intensifica as ações de imunização contra a febre amarela. Natasha Mazaro. A confirmação da contaminação de um macaco por febre amarela nos zoológicos de São Paulo fez com que a Prefeitura intensificasse as ações de imunização na zona sul da cidade. O zoológico é rodeado pelos bairros do Cursino, Jabaquara e Sacomã, que totalizam uma cobertura média de 53% da população. O índice fica abaixo da cobertura vacinal da cidade, de 77%, e também da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que orienta que pelo menos 95% da população esteja imunizada. No sábado e domingo, a Secretaria Municipal da Saúde montou um posto na entrada do zoológico para intensificar a vacinação e orientar os visitantes. Quase 600 pessoas tomaram a dose da vacina. E para reforçar a proteção da população, nesta semana, agentes de saúde farão visitas casa a casa no entorno do parque, como explica a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de São Paulo, Maria Lígia Neger. Agora será feita uma ação mais casa a casa, né, de vacinação casa a casa e também de bloqueio de criadouro, né? É bom lembrar que nós estamos falando de febre amarela silvestre, né? Não há circulação da febre amarela urbana no país desde 1942, né? Então nós estamos numa intensificação para que não haja a possibilidade da urbanização da febre amarela. Nesta segunda-feira, a educadora física Alita Pazeto Rancoleta e o marido trouxeram os 2 filhos para visitar o zoológico. Eles são de Vinhedo e antes de fazer o passeio, garantiram que os pequenos estivessem protegidos contra a febre amarela. E quando que eles foram vacinados? Ele foi vacinado mês passado. Que daí tá dentro da... Porque ele vai completar 1 ano ainda, né? Então tá nas vacinas. E ela fez 3 agora, também foi vacinada um tempinho atrás. O analista de logística Luiz Renato Nagano mora próximo ao Jardim Botânico e costuma se exercitar ao ar livre na região. Preocupado com o recente surto da doença, ele garantiu a imunização no fim do ano passado. Eu procurei a vacina porque ano passado a gente teve surtos, né, em São Paulo e tivemos aqui. Aí eu procurei o posto de saúde mais próximo e me vacinei. Precaução, né? A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que a vacina continua disponível em todas as unidades básicas de saúde da capital, de segunda a sexta-feira, e aos sábados nas AMAs do BS integradas na cidade. A vacina contra a febre amarela leva 10 dias para garantir proteção efetiva e é indicada para pessoas a partir dos 9 meses de idade. 7 commodities respondem por metade do valor das exportações brasileiras em 2018.
As vendas de soja, óleos brutos de petróleo, ferro, carnes, celulose, açúcar e café renderam mais de 120 bilhões de dólares ao país. O valor equivale a 50,2% do total exportado pelo Brasil. É a maior fatia desde os 51,4% registrados em 2011. A cidade de Goiânia inicia serviço pioneiro que combina aplicativo a transporte coletivo. De início, o usuário poderá acionar um dos micro-ônibus por meio do aplicativo com tarifa correspondente à distância percorrida. O valor mínimo é de R$ 2,50 e o serviço estará em testes por 6 meses. O serviço se destina ao transporte de grupos e, ao contratar a viagem, o usuário terá que informar quantas pessoas vão viajar. O governo federal deve anunciar mudanças na Lei Rouanet na semana que vem. A ideia é reestruturar a distribuição dos recursos, dando mais chance a artistas menos conhecidos e produções de pequeno porte. Uma das principais medidas será reduzir para R$ 10 milhões o teto da verba destinada para cada projeto. Atualmente, a Lei Rouanet permite investir por meio da renúncia fiscal até R$ 60 milhões em uma mesma produção. A defesa da família de um menino que morreu no metrô de São Paulo divulga imagens do acidente. Fernando Martins. A defesa da família do garoto Luan, morto após entrar nos trilhos do metrô de São Paulo em dezembro passado, divulgou imagens das câmeras de segurança da companhia. O vídeo exibe com clareza o momento em que Luan se solta da mãe, Linéia Oliveira Silva, e sai do vagão na estação Santa Cruz, linhas 1 azul e 5 lilás. Quando as portas do vagão se fecham, o menino fica sozinho na plataforma e a mãe se desespera, chamando a atenção dos demais passageiros. As imagens da composição no túnel são fortes e mostram o garoto nos trilhos até ser atingido pelo trem. A defesa da família aponta que entre a saída de Luan do vagão e o incidente, passaram cerca de 4 minutos. Nesse tempo, segundo o advogado Ariel de Castro Alves, Luan conseguiu chegar aos trilhos por uma pequena porta de ferro que não estava trancada. De acordo com Ariel, as imagens mostram que Linéia não teve culpa no acidente. Então ela não teve culpa diante dessa situação, diante desse fechamento imediato da porta, diante da saída inesperada da criança Luan. E a facilidade de acesso ao túnel. Os próprios laudos do Instituto de Criminalística mostram que é muito fácil qualquer pessoa entrar no túnel. O advogado ainda disse que irá solicitar uma reconstituição do caso na estação. O metrô afirmou que a investigação está em andamento e que prestou as informações solicitadas pela autoridade policial. O ministro Luiz Fux, do STF, suspendeu as 2 ações penais por apologia ao estupro e por injúria que tramitavam no Supremo contra o presidente Jair Bolsonaro. A decisão é desta segunda-feira. As 2 ações estão relacionadas à discussão entre Bolsonaro e a deputada Maria do Rosário. No episódio, a petista chamou Bolsonaro, que na época era deputado, de estuprador. O atual presidente da República então respondeu que Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque ela não merecia. Na decisão de suspender as ações, Fux citou o dispositivo da Constituição que prevê que o presidente da República, no exercício do mandato, não pode ser julgado por atos alheios à atuação na presidência. As ações podem ser retomadas assim que terminar o mandato. E o motorista de caminhão que foi atingido pelo helicóptero que levava Ricardo Boechat disse que não viu o momento da queda. A Polícia Civil comenta a investigação. Repórter Vitória Abel. O motorista do caminhão que colidiu com o helicóptero do jornalista Ricardo Boechat disse que não viu a aeronave no momento da queda e apenas entendeu o ocorrido após ser retirado da cabine. Caminhoneiro há 31 anos, João Adroaldo contou aos jornalistas que foi completamente surpreendido e apenas se lembra de sair da praça de pedágio e a pista estar completamente liberada. Não vi nada. Eu passei e aquilo caiu assim do nada. A mesma coisa que caísse uma pedra do céu em cima da cabine. Quando o pessoal começou a gritar que tem um helicóptero pegando fogo, tinha um helicóptero queimando, que até eu pensei comigo, um helicóptero não é possível, né? Aí quando eu consegui sair com a ajuda do pessoal e outra menina que me auxiliou ali, foi que eu consegui ver que realmente era um helicóptero que tinha batido. Fã de Ricardo Boechat, João Adroaldo era transportador da mesma empresa há 22 anos e nunca havia se envolvido em um acidente. Ele vinha de Diadema, onde descarregou mercadorias e seguia para Cajamar. Antes de prestar depoimento na delegacia, o motorista chegou a passar mal e precisou ser internado no hospital.
onde realizou exames. Ele conta que se feriu levemente com cacos de vidro, mas que a emoção do ocorrido o deixou abalado. A queda da aeronave que levava Boechat e o piloto Ronaldo Quattrucci ocorreu próximo ao quilômetro 7 do Rodoanel, no sentido Castelo Branco. Segundo informações do capitão Paiva, da Polícia Rodoviária Estadual, o helicóptero tentou pousar no acesso do Rodoanel com a rodovia Anhanguera, quando foi atingido por um caminhão que acabava de passar pela praça de pedágio e não teve tempo hábil para frear. A prioridade foi submeter aos corpos que ali estavam a perícia. Então assim foi feita e já na sequência foram removidos aqui, junto ao ML. A partir de então começou a fazer a perícia na questão da aeronave, do que sobrou da aeronave, bem como do caminhão, bem como na rodovia propriamente dita. Foi dessa forma que se procedeu a perícia. A perícia do acidente é feita pela Polícia Técnica Científica e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Ainda não há prazo para a entrega dos laudos finais da investigação. Para o delegado da Polícia Civil responsável pelo caso, Luiz Roberto Hellmeister, apenas a reunião desses pareceres com imagens da rodovia e provas testemunhais é que poderá dar a ideia do que de fato ocorreu. O delegado ainda esclarece que a morte do piloto e dono da empresa de aeronaves deixa a questão de quem responderia criminalmente pelo acidente caso seja identificado o mau uso do helicóptero. Tem uma empresa. Nessa empresa nós vamos ver se existem outras aeronaves e também se existem sócios. Aí vamos partir para o quê? Para saber se a manutenção era regular, se estava tudo em ordem quanto ao aparelho. Se houver um comprovado uma desídia quanto a manutenção da aeronave, quer dizer, pensa-se mais no negócio e menos na segurança. Aí alguém vai ser responsabilizado, se tiver esse alguém ainda. No entanto, o delegado Luiz Roberto ressalta que as provas testemunhais acumuladas até então indicam que houve pane mecânica. A empresa era proibida de prestar serviços de táxi aéreo, quando o transporte é remunerado. Em 2011, a companhia chegou a ser autuada por oferecer o serviço em voos panorâmicos e foi multada em R$ 8.000. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, afirma que já abriu um processo administrativo para apurar o tipo de viagem feita com o jornalista Ricardo Boechat e se houve cobrança. Uma informação importante aqui em São Paulo, a reabertura do viaduto da Marginal Pinheiros, perto do Parque Vila Lobos, já tem data marcada. Quem conta pra gente é a Nicole Fusco, tem informações. Bom dia, Nicole. Oi, Brown. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, anunciou agora há pouco uma nova data para a reabertura do viaduto aqui da Marginal Pinheiros, que cedeu no dia 18 de novembro do ano passado. O viaduto está previsto para reabrir para carros de passeio, ou seja, para carros que a gente usa no dia a dia, no dia 18 de março. A data inicial que a prefeitura havia dado era o dia 15 de maio, ou seja, quase 2 meses antes. O prefeito Bruno Covas explicou que esse adiantamento aconteceu porque as obras foram separadas em 2 grupos diferentes. As emergenciais, que estão sendo feitas agora e que devem ser testadas agora no Carnaval, nos dias 1º e 2 de março, para reabrirem no dia 18 de março. E aí, as obras de manutenção, que fazem parte do segundo grupo, elas podem ser feitas com o viaduto já reaberto, já sendo utilizado pela população, e aí sim para caminhões, para veículos pesados. Mas o prefeito disse que essa data não existe ainda para os veículos pesados, ou seja, a prefeitura até agora estava fazendo contratos emergenciais por causa dessa situação que acabou gerando um tráfego ainda mais pesado aqui na cidade de São Paulo, um trânsito maior aqui na cidade por causa disso. Então, como não vai ter esses contratos emergenciais, a prefeitura talvez demore um pouco mais para reabrir o viaduto para veículos pesados como caminhões. Mas então, só repetindo aqui a informação, o viaduto da Marginal Pinheiros, que cedeu no dia 15 de novembro do ano passado, será reaberto no dia 18 de março, daqui quase um mês. E hoje o prefeito Bruno Covas também anunciou que a partir desta terça-feira os trens da linha 9 Esmeralda vão voltar a circular com a velocidade normal, porque o trem passa aqui embaixo do viaduto, né? Então, para preservar o viaduto, a velocidade dos trens estava reduzida. Mas a partir de hoje volta tudo ao normal. Brau.
Pois é, e como anda o trânsito por aí, Nicole? Porque nesses dias todos, imagino, há um reflexo gigantesco, né? Para quem não é aqui de São Paulo, se situar melhor, a Marginal, como o próprio nome já diz, é uma via expressa que passa às margens dos dois rios que cortam a cidade, o Pinheiros e o Tietê, e naquele ponto são duas pistas diferentes, a expressa, que é mais perto do rio, a local, que fica mais à direita, e na expressa são 4 faixas, na local são 3, geralmente são 7 pistas, então a gente está só com 3. O trânsito por aí continua muito ruim. Como é que anda a situação, Nicole? Continua pesado sim, viu, Brown? Apesar de a prefeitura também ter feito alguns reajustes no trânsito, né, na época em que ocorreu o acidente, por aqui o trânsito continua pesado. O paulistano precisa sair com ainda mais antecedência do que já era necessário antes, né, desse acidente. Mas é bom sempre calcular aí a rota, o tempo do trânsito, do caminho entre um caminho e outro, para não ser pego de surpresa. Perfeito, a informação da Nicole Fusco. Bom trabalho para você, Nicole. Bom dia, informação importante, o viaduto reabrindo então no dia 18 de março. A gente faz agora um rápido intervalo, na volta outras notícias para você, não saia daí. Jovem Pan News. Jovem Pan. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Segunda a sexta, do 12:30 às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Olá, eu sou Alex Rufo e vou compartilhar aqui rapidamente com você uma preocupação que certamente vem à tona na hora da compra do carro novo ou a troca por um usado. Sinistro, prêmio, franquia, apólice. Se você acha que essas palavras não fazem parte do seu vocabulário, do seu dia a dia, imagine então quando você precisa tomar uma decisão que não faça parte do seu cotidiano, como por exemplo a melhor contratação do seguro para o seu carro. Aí, para te ajudar um pouco com essa difícil decisão, temos algumas dicas bem importantes na hora da sua escolha. Comece pelo corretor, como se você estivesse contratando um executivo para sua empresa. Busque informações no mercado, peça referências, procure também saber se ele é sindicalizado ou se pertence a alguma associação de classe. Assim, você pode ter um raio-x melhor do profissional que vai cuidar do seu patrimônio. Rastreador, sem parar, alarme e baixa pontuação na sua CNH podem gerar descontos bem interessantes no valor a ser pago pelo seguro do seu carro. Além disso, cada companhia de seguros tem um pacote específico para os diferentes modelos e marcas de automóveis disponíveis no mercado. Portanto, na hora de pedir uma cotação, lembre o seu corretor de fazer uma consulta nas principais seguradoras do país. É isso aí, sinta-se seguro na hora de tomar a sua decisão. Alex Rufo, Máquinas na Pan. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do 12:00 ao 12:30. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 11h02, de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, mais uma vez falando da morte do jornalista Ricardo Boechat, agora o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia, ou nem tanto, né? Gostaria de usar esse espaço hoje para prestar minha homenagem ao jornalista Ricardo Boechat,
que morreu nesta segunda num trágico acidente de helicóptero. Mais uma triste notícia neste começo sombrio de ano. Depois de Brumadinho, de temporal no Rio, incêndio no Flamengo, recebemos todos com espanto e consternação a notícia de sua morte. Bochat era um grande jornalista, conquistou sua independência com seu estilo próprio, sua irreverência, sua interessante mistura de sentimental com um revoltado anarquista. Era capaz de ligar sua metralhadora giratória contra tudo e todos, cobrando dos poderosos resultados e posições sobre temas polêmicos. Era um âncora com opiniões fortes. Eu tinha minhas divergências políticas com ele, claro, principalmente quando ele dava um jeito de elogiar Fidel Castro ou o modelo cubano. Mas divergências políticas não me impedem de reconhecer nele um gigante do jornalismo, uma figura marcante que deixou um legado de respeito e admiração legitimamente conquistados ao longo dos seus vários anos de trabalho. A prova desse reconhecimento vem na reação do público nas redes sociais. Do presidente Jair Bolsonaro aos petistas, de ícones conservadores a símbolos progressistas, todos lamentaram, e não me parece ser um caso de sinalização de virtude. Acredito que a imensa maioria realmente sinta a perda, que tenha ficado bastante triste com a notícia. Bochat foi minha companhia durante vários anos, minha companhia matinal no caminho para o trabalho, assim como para milhões de outros brasileiros. Seu quadro com José Simão era sempre muito aguardado para aliviar a tensão do trânsito. As entrevistas, as notícias, as pancadas que ele distribuía, tudo isso passou a fazer parte do nosso cotidiano. No telejornal da Band, a mesma coisa. Sua presença era sempre forte, não podia passar despercebida. Bochat deixou marcas e fará muita falta. Um caso raro que une da direita à esquerda por sua credibilidade conquistada ao longo de, repito, vários anos, 5 décadas de trabalho jornalístico, deixando de lado as inevitáveis divergências políticas e ideológicas que possamos ter com ele. Somos obrigados a reconhecer isso. E por trás de tudo, sentimos também a perda de um ser humano, que deixa mulher e filhas, que aprendemos a gostar, a simpatizar por tabela, após tantas referências carinhosas do próprio jornalista. Que descanse em paz e meus sentimentos aos amigos e familiares. O Conselho de Comunicação Social do Congresso quer convocar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para discutir agressões a jornalistas e a liberdade de imprensa na primeira reunião do ano. Parlamentares e representantes da sociedade lamentaram os episódios recentes de ataques aos profissionais da categoria. De acordo com a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, foram 156 casos em 2018. Entre as agressões físicas, a maioria se relaciona à cobertura de manifestações ou de eventos ligados à eleição do ano passado. A propagação de notícias falsas e o futuro da EBC, empresa do governo federal, serão alguns dos temas dos próximos encontros do Legislativo. O consultor da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, a ABERT, Jorge Francisco Araújo Lima, avaliou que coibir os atos aos jornalistas é urgente. Nós temos aí uma oportunidade única para fazer um trabalho, se me permitirem, de relações institucionais para lutar por um agravamento da penalização dos crimes que sejam contra jornalistas de um modo geral, contra profissionais da comunicação social. O integrante da ABERT, José Francisco Araújo Lima, defendeu ainda um debate sobre o papel das emissoras públicas no Brasil. O conselheiro João Camilo Júnior cobrou durante a reunião desta segunda-feira no Senado a convocação de mais integrantes do governo. Eu queria sugerir que a gente também tenha uma agenda com o ministro das Comunicações, Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes, e com o novo presidente da Anatel, que eu acho que a gente não teve um tempo ainda de qualidade com o novo presidente da Anatel, o Leonardo Euler. A ideia de João Camilo Júnior foi apoiada pela maioria dos participantes do Conselho de Comunicação Social do Senado. Outro integrante do grupo, Davi Emerick, ressaltou que o Congresso precisa defender o debate sobre a liberdade de imprensa e reiterou a convocação de Sérgio Moro.
Mas tão logo o formato de seminário esteja redondo, imediatamente, porque eu acho que, dentro da linha do Camilo, daria uma grande visibilidade ao Conselho, e nós estamos fazendo esse seminário em função das ideias que estão saindo do Ministério da Justiça. Então eu acho que a presença dele seria uma coisa muito importante para nós. Davi Emerick acrescentou que o Conselho, que atua no âmbito do Congresso, espera o apoio dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Os integrantes lembraram que o grupo não tem papel de imposição ao governo, mas de alertar sobre a liberdade de imprensa e o trabalho dos jornalistas. Agora a participação de Vera Magalhães. Vamos acompanhar o comentário da Vera. Jair Bolsonaro disse ontem, ao falar com o apresentador da Atena a respeito da morte do jornalista Ricardo Boechat, que sai do hospital essa semana, garantiu. Isso também foi dito pelo governador João Dória, que esteve com ele no hospital, e pelo médico e pelo porta-voz aí em caráter mais oficial. Ele deve ter alta médica na quarta, e aí a saída do hospital ficará a critério da presidência e do cerimonial do Palácio do Planalto, bem como o trânsito, se ele vai para Brasília, se vai para sua residência do Rio, onde vai ficar nesses primeiros dias pós-alta, em que ele deve ter algum tipo de resguardo ainda definido pelos médicos. Mas o fato é que, uma vez em alta médica, ele deverá analisar as propostas da reforma da Previdência. Existe uma minuta mais fechada da equipe do Ministério da Economia, mas há alternativas caso o presidente não concorde com algumas das propostas ali colocadas. A gente sabe que a equipe econômica foi bastante ousada, igualou homens e mulheres na questão da idade mínima, algo que o presidente ainda é bastante reticente, propôs uma transição mais curta, graças justamente ao fato de ter colocado a idade mínima mais alta. Enfim, tem aí uma série de medidas que ele terá de arbitrar. E nos detalhes é que se tem aí a definição de que reforma será essa. Porque a economia fiscal que se fará ali na frente, ao longo de 10 anos, depende muito dessa calibragem entre idade, transição e tempo de contribuição, alíquotas de contribuição, tudo isso que vai ter de ser ajustado finalmente e cuja palavra a palavra final caberá a Bolsonaro. Então, não é uma coisa simples, não é chegar, olhar 3 propostas e falar, não, eu quero essa daqui. Tudo vai demandar muita conversa, muita negociação, a reforma vai encontrar resistência no Congresso, como vocês diziam, tem todo um plano de comunicação que tem de ser deflagrado juntamente com o envio do projeto ao Congresso, e nesse plano de comunicação Bolsonaro também vai dar a palavra final, e tem ajustes a serem feitos com setores importantes aí, com as Forças Armadas, com o próprio Judiciário e o Ministério Público, que também são resistentes a uma reforma que tirará direitos dessas categorias e podem lá na frente criar obstáculos à reforma. Então tem toda uma preparação política para o envio da proposta, que também não é simples, requer ali que o presidente arbitre, fale alguma coisa. Então a previsão é que o texto seja enviado entre os dias 19 e 21, ou seja, de meados para frente da semana que vem. Ô Vera, além de dar a palavra final sobre a reforma da Previdência, Jair Bolsonaro vai deliberar sobre aspectos do governo que ficaram parados durante a espera dele, na saída dele do hospital, a expectativa para essa semana. Agora, o que tem mais no horizonte do presidente a partir de agora? Olha, tem principalmente a política, Thiago. A coisa que ficou mais desarranjada no governo na ausência de Bolsonaro foi justamente a política. A gente teve uma eleição para a Câmara e para o Senado em que o governo ou ficou ausente ou jogou muito na figura do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Isso deixou algumas feridas, principalmente no Senado. Tem uma articulação política para montagem de maioria na Câmara que não está sendo feita. O governo não sabe direito com quantos deputados poderá contar, quais são os partidos que vão lhe dar suporte. Tem uma certa rebelião no próprio partido do presidente, o PSL, que está aí às voltas com denúncias de uso de laranjas nas eleições, que tem o líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, questionado por parte da bancada, e que no Senado tem hoje um senador, o Major Olímpio, questionando a ação do chefe da Casa Civil durante a eleição
para a presidência, aquela que resultou na eleição de Davi Alcolumbre. Então tem um meio de campo político que está bastante bagunçado por uma ausência prolongada do presidente logo no início do governo. Então, quando o governo estava ganhando aí marcha, ganhando alguma cara, o Bolsonaro se ausentou e deixou isso ficar meio desarrumado. Ainda na seara política, tem a relação dele com o vice-presidente da República, que não é nada boa e que tem de ser distensionada. Bolsonaro fez uma ligação para o general Hamilton Mourão no fim de semana, fez uma brincadeira com o fato de que, enquanto ele estava no hospital, o vice estava num churrasco, mas existem arestas a serem aparadas nessa relação, que é uma relação que a gente sabe é importante, é fundamental. O fato de Michel Temer e Dilma Rousseff não terem acertado o passo contribuiu muito para que o MDB fosse um protagonista no impeachment da petista. Então, esta é uma relação que, na saída, tem de ser consertada para evitar ruídos maiores lá na frente. Então, além da reforma da Previdência, tem toda essa cozinha política que o Bolsonaro vai ter de colocar em ordem. O comentário da Vera você encontra aqui no YouTube no canal Jovem Pan News. O TRF da Primeira Região garante a permanência em concurso da Marinha de candidato reprovado no teste psicofísico. Ele apresentou pressão arterial elevada, mas comprovou com exames médicos que não sofre do problema. A pressão teria se alterado por causa do estresse do momento do teste, em razão da chamada síndrome do jaleco branco. A corte levou em conta que a legislação prevê a realização do exame médico em concurso, mas teria de oferecer a oportunidade de recurso para o candidato. Preocupado com o baixo índice de natalidade, o governo da Hungria anuncia medidas destinadas a garantir o crescimento demográfico. O pacote anunciado oferece vantagens tributárias vitalícias para mulheres com mais de 4 filhos. Inclui um subsídio de mais de 8 milhões ou de $8.800 para famílias comprarem carros, desde que atendidas algumas condições. E um empréstimo de $35.300 para as mulheres de menos de 40 anos que se casam pela primeira vez. O presidente do Senado prevê a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para apurar a tragédia em Brumadinho. Davi Alcolumbre, do DEM, informou que há uma articulação para que a Câmara e o Senado façam essa análise. Na última semana, 194 congressistas assinaram um requerimento para a instalação de uma CPI na Câmara. Já no Senado, o pedido contou com o apoio de 42 parlamentares, ou seja, mais da metade da casa. A polícia de São Paulo espera rapidez na extradição de um assassino confesso de uma família boliviana. Fernando Martins. A Polícia Civil de São Paulo espera que a extradição de Gustavo Santos Vargas Arias, assassino confesso de uma família boliviana no Brasil, no ano passado, ocorra antes de vencer o prazo da prisão temporária. Gustavo foi preso em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, no sábado. Autoridades policiais disseram à reportagem que há conversa com o consulado boliviano em São Paulo e outras autoridades do Brasil e da Bolívia para avaliar um esquema de cooperação entre os países. Segundo a polícia boliviana, Gustavo confessou ter assassinado e esquartejado um casal, Jesus Reinaldo Condori Sanisso e Irma Morante Sanisso, além de seu filho, Jean Abner Morante, de 8 anos, em São Paulo, dezembro passado. Gustavo disse ter matado a criança 2 dias depois de matar os pais, pois não parava de chorar e perguntar por seus familiares. Aos jornalistas bolivianos, o criminoso disse estar arrependido e que não planejou o crime. Que me perdoem para a família de Reinaldo. Que me perdoem para a família de Reinaldo, que me perdoem. Nunca pensei em assassiná-lo. Foi um momento de raiva, um acidente. Nunca pensei em matar. Acidente, nunca pensei em matar. Ele é o principal suspeito de ter assassinado e esquartejado os 3 bolivianos. O crime aconteceu no final de dezembro de 2018, mas os corpos foram encontrados somente dia 8 de janeiro, enrolados em sacos plásticos na cidade de Itaquaquecetuba. Desavenças financeiras teriam dado início à discussão, que culminou nas mortes. Gustavo é parente das vítimas e outros 2 suspeitos também estão presos.
O ministro da Economia diz que a reforma da Previdência deve ser aprovada dentro de 5 meses no Congresso. Paulo Guedes repetiu ao jornal Financial Times que a previsão é economizar R$1 trilhão em 10 anos. O ministro afirmou que a reforma da Previdência chegará ao Congresso assim que o presidente levantar da cama. Internado desde o dia 28 de janeiro em São Paulo, Jair Bolsonaro já recebeu alta da unidade semi-intensiva e foi transferido nesta segunda-feira para um quarto. O Supremo Tribunal Federal decidirá se taxas cobradas por cartões de débito e de crédito dos comerciantes integram a base de cálculo do PIS/COFINS. O exame será feito em um recurso que terá repercussão geral, ou seja, entendimento que valerá para casos semelhantes. A empresa de comércio de ferragens e madeiras recorreu de negativa do TRF da 5ª Região para que contribuições não sejam consideradas no cálculo do tributo. Para a Justiça Federal, por não haver lei nesse sentido, as taxas cobradas pelos cartões não podem ser deduzidas do valor do faturamento. O Ministério da Infraestrutura pode autorizar reajuste médio de 25% nos pedágios de 7 rodovias federais do sul e do sudeste do país. O ministro Tarcísio de Freitas defende que o aumento vai permitir a correção de falhas contratuais e também liberar investimentos que estão represados. As concessionárias dizem que enfrentam desequilíbrios financeiros e que não conseguem investir. Entre as rodovias que podem ter aumento estão a Regis Bittencourt e a Fernão Dias, que ligam São Paulo ao sul do país e a Minas Gerais. Uma testemunha que ajudou a salvar o motorista do caminhão disse à polícia que viu uma pessoa pular do helicóptero na rodovia Anhanguera. Vitor Moraes. Uma heroína. A vendedora Leilane da Silva, de 29 anos, voltava para casa de moto com o marido quando viu o acidente do helicóptero onde estava o jornalista Ricardo Boechat e o piloto Ronaldo Quattrucci. Ao fazer o pouso de emergência em plena rodovia Anhanguera, a aeronave bateu na frente de um caminhão, onde estava o motorista João Adroaldo, de 52 anos. Ele ficou preso por causa do cinto de segurança. Leilane disse que quebrou o vidro do caminhão com um capacete para retirá-lo. Eu não pensei em nada, eu simplesmente falei para a moto e voltei correndo, aí fui checar no caminhão para ver se tinha alguém vivo, aí o moço estava vivo, felizmente. Eu perguntei para ele como que ele estava, ele falou que não estava sentindo as pernas que estava presa na ferragem e estava caindo muita gasolina no chão. Eu falei, o caminhão vai explodir, eu vou te tirar daqui. Aí ele começou a ficar nervoso, que é um senhor. Eu pedi para uns moços que estavam limpando a Anhanguera uma faca, eles me trouxeram uma faca, a gente cortou o cinto, eu consegui tirar ele do caminhão pelo vidro, a gente tirou ele para fora porque a porta dele estava emperrada, não saía. A partir do momento que ele chegou no gramado, que ele já estava se sentindo bem, eu falei, eu vou olhar ali nos destroços do helicóptero para ver como que ficou. Eu tenho um menininho de 3 anos, uma menina de 8 e um bebê de 4 meses. Eu não pensei nem neles no momento, eu queria salvar o pessoal que estava ali. Eu falei, tem gente precisando, eu vou ajudar, e saí correndo na Anhanguera e fui lá. O motorista João Adroaldo confirmou que Leilane foi a primeira a socorrê-lo. Quando o pessoal começou a gritar que tem um helicóptero pegando fogo, tinha um helicóptero queimando, que até eu pensei comigo, um helicóptero não é possível, né? Aí quando eu consegui sair com a ajuda do pessoal e uma outra menina que me auxiliou ali, foi que eu consegui ver que realmente era um helicóptero que tinha batido. Foi ela que te salvou? Você poderia falar que foi ela que te salvou? Ela me ajudou bastante. Foi a primeira pessoa que me auxiliou ali, foi ela. E aí, como eu estava preso com o cinto, ela conseguiu um objeto, não sei o que foi ali, e cortou o cinto para me sair. Leilane contou ainda que viu uma pessoa pular do helicóptero para tentar se salvar. Ela tentou ajudar, mas foi impedida por motivo de segurança. Logo depois, teve uma segunda explosão. Quando eu olhei para trás na moto, eu vi uma pessoa pulando desse helicóptero. Quando a pessoa pulou, o helicóptero já se chocou numa carreta que vinha saindo do rodoanel e já explodiu. Nisso que ele explodiu, ele caiu um pedaço na mureta, ele caiu um pedaço do lado direito. Em cima da pessoa que tinha pulado, o helicóptero caiu em cima e começou a pegar fogo. E um pedaço caiu no lado esquerdo, entre a mureta e o gramado, que tem um morrinho ali dividindo as pistas. Então a única coisa que eu vi mesmo foi o braço que estava fora das chamas me pedindo socorro, que foi na hora que eu fui tentar ajudar a puxar ele. O moço da Autoban veio e me advertiu, falou que eu não podia pegar na mão dele, porque se eu pegasse eu ia me queimar junto com ele e o helicóptero ia explodir novamente, que foi o que aconteceu. Ele acabou de falar, o helicóptero explodiu novamente, aí já não tinha mais o que a gente fazer por ele. O delegado do caso aqui do 46º DP em Perus, Luiz Roberto Reumeister, exaltou a atitude de coragem de Leilane e disse que ela só não conseguiu tirar Boechat da onde ele estava porque o corpo dele já tinha sido queimado e já era tarde. Ela queria pegar nas mãos dessa pessoa e tirar debaixo da ferragem. A posteriori, em contato com o diretor do IML,
o mesmo disse que o corpo que estava sob essa fusilagem, essa ferragem do helicóptero, através da arcada dentária, né, foi identificado como sendo o corpo do Bochart. Quer dizer, uma pessoa espiritualmente assim elevadíssima, né? Quer dizer, não tinha outro interesse que não salvar vidas. Então isso realmente é de uma grandeza que até diminui um pouco a dor da perda de pessoa aí famosa da televisão, ou até de um ente, quando é um parente da gente, né? Então marcou mesmo essa ocorrência. Em 42 anos de polícia, a gente já viu muita coisa. E 10 anos de departamento de homicídios, quer dizer, a gente já viu muita tristeza. Mas a valentia dessa moça me chocou. Em um dia de luto para o jornalismo brasileiro e muito triste para todos nós, com a morte de Ricardo Boechat e também do piloto do helicóptero Ronaldo Quattrucci, vale muito mostrar a coragem de uma mulher, mãe de 3 filhos, que só pensou em ajudar as pessoas que estavam precisando. E o presidente Jair Bolsonaro deixará o hospital ainda nessa semana. Informação com Marcelo Matos. Bolsonaro recebe alta da unidade semi-intensiva com expectativa de deixar o hospital nessa semana. O boletim médico aponta que o presidente apresenta evolução clínica progressiva, sem dor ou febre, com melhora do quadro pulmonar. A nutrição parenteral foi suspensa, introduzida dieta leve e mantido também o suplemento nutricional. Bolsonaro mantém exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto. O presidente recebeu em São Paulo os ministros da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, da Defesa, Fernando Azevedo, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Depois, Bolsonaro se encontrou com o governador João Dória. Fiz uma visita de cortesia ao presidente Jair Bolsonaro. Afinal, nosso vizinho nos últimos dias aqui do Palácio dos Bandeirantes. O presidente está bem-humorado, uma boa feição, bem disposto. Tem a expectativa de sair esta semana. Acredito que os médicos devam anunciar isso nos próximos dias, mas essa semana seguramente ele estará sendo liberado. Falamos sobre diversos assuntos, entre eles a reforma da Previdência, a reforma mais importante que o país tem pela frente, alguns assuntos de ordem política e uma visita que foi fundamentalmente uma visita solidária de abraço. O presidente deverá estar sexta-feira com o ministro Paulo Guedes para fechar o texto final, que será encaminhado ao Congresso na semana que vem. Mas ele mesmo falará sobre isso tão logo esteja em Brasília. O porta-voz da presidência, o general Rego Barros, descartou uma análise da reforma da Previdência ainda no hospital em São Paulo. O presidente da República passou muito bem esta segunda-feira. Está melhor a cada dia. Hoje o presidente novamente fez exercícios de fisioterapia. Também passou por um exame de tomografia que identificou a melhoria do quadro pulmonar. Com relação à Previdência, a proposta será apresentada, as linhas de ação, o curso de ação ao presidente, assim que ele encontrar-se em condições plenas de analisá-la. Não posso afiançar que será esta semana. Se ele estiver aqui em Brasília, se ele estiver em condições de já deliberar sobre isso, o presidente tem todo o interesse de debruçar-se sobre esse assunto, que é de extrema importância para o alavancar o país. O presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do jornalista Ricardo Boechat através de uma nota oficial de pesar, uma publicação na sua conta no Twitter, e também ligou para o presidente da Rede Bandeirantes, João Saad. Agora são 11h25, vamos saber da previsão do tempo, as informações hoje com a Desirê Brant. Uma frente fria avança pelo sul do Brasil. Hoje o sistema já provoca chuva forte entre Santa Catarina e o Paraná, mas ainda tem previsão para bastante chuva a qualquer momento do dia em grande parte do Rio Grande do Sul. Até o final desta terça-feira devem ocorrer pancadas de chuva também entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e em toda a faixa que vai até parte da região norte do Brasil. E áreas de instabilidade que são comuns nesta época do ano mantêm as pancadas de chuva.
chuva na faixa norte do país. Só não vai chover em grande parte do Espírito Santo, norte de Minas, grande parte da Bahia, oeste do Tocantins e nordeste de Goiás. Quanto à temperatura, hoje a máxima já não passa dos 25 graus em Porto Alegre, mas chega aos 34 graus em Cuiabá e 33 graus em Palmas, no Tocantins. Em Fortaleza, no Ceará, a máxima vai chegar aos 30 graus. Na capital paulista, por enquanto, o calor continua. Hoje a máxima chega aos 34 graus, mas amanhã, com o avanço da frente fria, além de chover, a temperatura vai diminuir e a máxima prevista é de 27 graus. Até o final da semana, vai chover bastante em São Paulo e a temperatura vai cair cada vez mais. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Agora 11h27, daqui a pouco outras informações. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Diariamente somos expostos a receitas milagrosas para ficarmos mais satisfeitos com quem somos. Algumas delas focam em questões emocionais ou relacionamentos, mas a maioria acaba destacando aspectos relacionados à nossa aparência física. Dá a impressão que basta ficar mais bonito para que a gente se sinta melhor com quem somos. Mas será que a autoimagem depende só disso? A nossa autoestima basicamente tem a ver com a forma como uma pessoa enxerga e valoriza suas características e competências. E é por isso mesmo que a autoestima não depende apenas da nossa aparência física, mas engloba também outros domínios, como competência escolar, no trabalho, desempenho esportivo, aparência física, capacidade de construir relacionamentos, ser popular, ser aceito socialmente. A autoestima ela começa a ser construída na etapa final da infância, entre os 7 e 10 anos de idade, quando o cérebro ele alcança um certo nível de amadurecimento e nessa fase a criança se torna capaz de recuperar memórias da sua história e olhar para dentro de si, reconhecendo os sentimentos, competências, entendendo que as pessoas podem pensar diferente delas. Essas novas habilidades levam a criança a compreender que ela é boa em algumas coisas e ela é ruim em outras e fazer comparações de suas características com os outros. É nessa fase também que a criança começa a sentir vergonha, culpa e orgulho. Então, por mais que algumas preocupações possam parecer bobas para os adultos, elas têm que ajudar as crianças a lidarem com esses novos sentimentos. Por isso é importante acolher e ensinar as crianças a nomear sentimentos e ajudá-las a desenvolver estratégias para lidar com esses sentimentos. Não há, portanto, uma fórmula mágica para a gente melhorar a nossa autoestima, porque da infância até a vida adulta, quem somos e nossa autoestima vai depender diariamente da gente reconhecer e balançar nossos pontos fortes e fracos, na busca de uma série de projetos e que estejam em sintonia, então, com os nossos gostos pessoais e com o nosso ideal de eu. Quer sugerir algum tema? Escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Até a próxima. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora 11h30, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, sempre assim, de segunda a sexta, a partir das 10 horas aqui no canal Jovem Pan News. A nossa transmissão com imagens não para, a gente continua aqui do estúdio de vidro, trazendo para você as principais informações do dia. Vamos juntos até o meio-dia para toda a rede Jovem Pan News e agora também para você aqui de São Paulo que passa a nos acompanhar. E para você que está chegando agora, um resumo, as 10 principais notícias dessa manhã de terça-feira é o nosso Top 10. Adeus a Ricardo Boechat.
Corpo do jornalista é velado no Museu da Imagem e do Som em São Paulo. Investigação sobre a queda. A Agência Nacional de Aviação Civil revela que empresa de helicóptero que levava Boixá não podia fazer táxi aéreo. Vistoria no Flamengo. Autoridades realizam nova inspeção no Ninho do Urubu para apurar supostas irregularidades. Reforma da Previdência. Técnicos do Ministério da Economia apresentam hoje a Paulo Guedes a proposta final sobre o projeto. Infraestrutura. Governo Bolsonaro prepara pacote de obras para a Amazônia. Equilíbrio de contratos. Pedágios de pelo menos 7 estradas federais concedidas na gestão Lula podem ter alta de 25%. Tragédia em Brumadinho. Ibama aplica multa diária à mineradora Vale por falhas no salvamento de animais. Recuperação do temporal. Cidade do Rio de Janeiro pode sofrer com nova pancada de chuva prevista para hoje. Vazio no futebol. Campeão mundial em 1966 e autor da defesa do século contra Pelé, Gordon Banks morre aos 81 anos. Shutdown. Congressistas fecham acordo provisório para evitar nova paralisação nos Estados Unidos. E a Agência Nacional de Mineração determina fiscalização diária nas barragens semelhantes à de Brumadinho. A informação de Luciana Verdolim. Para tentar evitar novas tragédias como o rompimento da barragem em Brumadinho, a Agência Nacional de Mineração determinou às mineradoras inspeções diárias em barragens a montante, do mesmo tipo da que se rompeu em Minas Gerais. De acordo com a agência, quem não cumprir a nova norma está sujeito à multa e à interdição do empreendimento. Foi determinada também a instalação de sirenes em todas as barragens semelhantes até o dia 30 de abril. E em 30 dias será necessário apresentar a declaração de condição de estabilidade das barragens. Outra determinação é que as mineradoras deverão avaliar de imediato a necessidade de remoção de estruturas como centros administrativos e refeitórios logo abaixo das barragens, como aconteceu lá em Brumadinho. O porta-voz da presidência, Rego Barros, ele confirmou também que o governo estuda rever a liberação de recursos do Fundo de Garantia para as vítimas do desastre. A avaliação do governo, segundo o porta-voz, é que não seria justo que os atingidos pela lama tenham que utilizar recursos acumulados durante toda a vida de trabalho por conta de um desastre que é de responsabilidade da empresa. Sendo de responsabilidade do governo, compartilhar uma poupança que é da sociedade em prol de um acidente que é de responsabilidade de uma empresa? Em sendo assim, o Conselho de Ministros está a avaliar se efetivamente isso é possível. A indicação é que não, que isso seja direcionado à empresa supostamente responsável. Melhor do que supostamente, responsável pelo acidente. Pelas regras da Caixa Econômica Federal, cada morador poderia sacar até R$ 6.200, desde que tivesse saldo nas contas. Pelas regras da liberação dos recursos, é preciso que se declare o rompimento como um desastre natural. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, por sua vez, explica que não concorda que o rompimento da barragem seja classificado dessa forma, uma vez que a empresa é que precisa ser responsabilizada. O Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas a Desastres, ele voltou a se reunir ontem aqui em Brasília. A Advocacia-Geral da União já entrou com a ação na Justiça Federal lá de Belo Horizonte, pedindo que a mineradora seja obrigada a contratar um laboratório especializado para realizar análise da qualidade da água do Rio Paraopeba. A preocupação é com a água que hoje é consumida em 18 cidades afetadas pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. O pedido da AGU é que as amostras de água elas sejam colhidas por agentes do Sistema Único de Saúde e os resultados sejam entregues diretamente aqui à União. O objetivo é saber se na água do Rio Paraopeba existem metais pesados como mercúrio, chumbo, arsênio, manganês e cádmio. De Brasília, Luciana Verdolim. O jornalista Ricardo Boixá teve uma extensa trajetória profissional e marcou o jornalismo brasileiro. Mariana Janjácomo.
Ricardo Eugênio Boechat nasceu em 13 de julho de 1952 em Buenos Aires, na Argentina. Ele era filho de um diplomata brasileiro, Dalton, que trabalhava em Buenos Aires naquela época, e de uma argentina, Mercedes, que veio morar em Niterói, no Rio de Janeiro, poucos anos depois. Boechat começou a carreira como jornalista ainda bem jovem, na década de 1970. Ele trabalhou no Diário de Notícias, um jornal carioca que saiu de circulação pouco tempo depois. Já na década de 1980, Boechat passou a trabalhar como colunista do jornal O Globo. Ele chegou a ocupar o cargo de secretário de comunicação do estado do Rio de Janeiro por um curto período em 1987, mas logo voltou ao Globo. Na TV Globo, Ricardo Boechat trabalhou para o Bom Dia Brasil e para o Jornal da Globo. Ele saiu da emissora em 2001, foi demitido em meio a uma polêmica por causa de uma reportagem sobre as disputas de empresas no setor de telecomunicações. Boechat também trabalhou em jornais como o Estado de São Paulo, O Dia e o Jornal do Brasil e foi diretor de jornalismo da TV Bandeirantes, onde comandava o Jornal da Band. Ele também era âncora da rádio Band News FM e tinha uma coluna semanal na revista Isto É. Boechat conquistou o público com uma mistura entre seriedade e carisma. Ao mesmo tempo em que fazia análises críticas, duras, ele se aproximava dos ouvintes, dos leitores, dos telespectadores. Em 2016, por exemplo, o jornalista mostrou um lado mais leve e emprestou a voz para uma animação da Disney, Zootopia. Boechat dublou um jaguar, âncora de telejornal, chamado Boi-Chá. Os furos de reportagem e o profissionalismo de Ricardo Boechat renderam muitos prêmios. De 2006 a 2018, ele ganhou 18 prêmios Comunique-se, um recorde na premiação. Em 2016, ganhou o troféu Imprensa de melhor apresentador de telejornal. Boechat também ganhou 3 prêmios ESSO de jornalismo, um dos mais disputados da área. Em um dos últimos comentários gravados para o Café com Jornal, programa da Band, Boechat falou sobre as tragédias em Brumadinho e no Centro de Treinamentos Ninho do Urubu, do Flamengo, no Rio de Janeiro. Boechat comentou os acontecimentos com um tom indignado, que já era sua marca registrada quando falava de assuntos como esses. E, por uma última vez, ele nos lembrou sobre a necessidade de questionar, de cobrar explicações, de cobrar mudanças e, acima de tudo, de se importar. É preciso que as consequências sejam mais rápidas no campo da ação policial, no campo do Ministério Público, para que não fique no oba-oba, que é depois apoiado pelo esquecimento, pela nossa velha tradição de deixar para lá e tocar em frente, tocar adiante, não produzir manchetes como essa toda semana, em que negligência e impunidade marcam tragédias no país. Ricardo Boechat tinha 66 anos. Ele deixa esposa e 6 filhos. Um homem, 3 mulheres e 2 meninas, ainda crianças. E vamos voltar ao Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo, onde está sendo velado o corpo de Ricardo Boechat. De volta o Fernando Martins com outras informações. Diga, Fernando. Nós continuamos aqui no Museu da Imagem e Som. Nesse momento, mais pessoas vão chegando por aqui. O movimento é bastante intenso de ouvintes, de telespectadores de Ricardo Boechat, fãs, enfim, e também de colegas da imprensa de vários veículos de todo o Brasil, sobretudo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Quem passou por aqui recentemente foi o Augusto Nunes, nosso colega, apresentador da Rádio Jovem Pan, do programa Aos Pingos nos Is, e também comentarista da nossa emissora. Ele falou que Ricardo Boechat sempre teve boa fé em seus comentários, essa era a sua marca principal. Nunca agiu de má fé ou com algum interesse escuso, como acontece vez ou outra no jornalismo. Essa é a marca que deixa, segundo Augusto Nunes, o colega de muitos anos, Ricardo Boechat. Boris Casoy, jornalista, apresentador da Rede TV, trabalhou muitos anos com Boechat na Bandeirantes e disse uma frase, chegou bastante emocionado. Os jornalistas disse o seguinte, Vitor: eu nunca imaginei que estaria no funeral de Ricardo Boechat, porque morte e Boechat
são coisas que não combinam. Era dono de uma alegria única, de um sarcasmo único e sempre conseguia a missão de levar a informação, mesmo e sobretudo com bom humor. Também passou por aqui o apresentador Serginho Grossman da TV Globo, disse da importância da força da opinião, que em tempos de redes sociais muito se fala, muito se usa de palanque, mas poucas pessoas têm argumento, e isso não faltava para Ricardo Boechat. E também, lógico, o presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, esteve aqui e disse do agradecimento que fez a pessoa de Boechat por tudo que prestou de serviços ao Grupo Bandeirantes e ao jornalismo brasileiro, e pediu que aos jornalistas que aqui estavam que seguissem buscando a verdade, que era o sonho e o desejo do jornalista Ricardo Boechat. Quem também passou por aqui agora há pouco foi o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Jair Bolsonaro, veio representando o presidente da República em uma missão a pedido do próprio presidente, que segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo também. O general Heleno disse que o presidente está bastante consternado e disse que Boechat era um ícone intelectual. Essa a fala do general Heleno aqui aos jornalistas. Se me permite, Vitor Brown, uma parte no assunto, o general Heleno também foi questionado sobre o sínodo da Amazônia, criticou duramente que o evento seja tratado com esse tema, afinal de contas, segundo ele, a Amazônia brasileira é assunto de Estado, uma questão de soberania, por isso diz que é contra a feitura desse evento. Sobre a Amazônia em outros países, ele diz que não há influência nenhuma e não opina sobre isso, até porque o Brasil, por exemplo, não opina sobre o deserto do Saara, e falou sobre essa questão aqui aos jornalistas também, além, é claro, do velório do jornalista Ricardo Boechat. Muitas pessoas continuam por aqui, o movimento segue até a tarde, quando o velório será encerrado e o corpo será cremado em uma cerimônia reservada para a família aqui na Grande São Paulo. Na região do cemitério São Paulo também segue o velório do piloto Ronaldo, que também era o responsável pela aeronave, proprietário da empresa de táxi aéreo, pela empresa, na verdade, de aviação, e que fazia esse serviço, não tinha autorização para fazer táxi aéreo, mas sim serviço de aerofilmagens, entre outros assuntos. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave estava em situação regular. Segundo a ANAC, a RQ Serviços Aéreos, tinha a aeronave que se acidentou e outras duas, e também tinha a sua inspeção verificada dentro do prazo legal, sem nenhum problema. Mas o fato é que Ricardo Boechat e o piloto Ricardo Quatrucci, de 56 anos, morreram. Ronaldo está sendo velado no cemitério São Paulo, e o seu velório deve se encerrar também no período da tarde, sendo sepultado naquele cemitério. Vitor Brown. E sobre políticos, além do general Heleno, alguém mais participou desse velório? Fernando, o governador João Dória, o prefeito Bruno Covas ou algum representante, não? Autoridades estiveram mais cedo por aqui, Vitor, estiveram participando da cerimônia. Eu vi José Aníbal, vi alguns outros candidatos, pessoas que já foram do meio político presentes por aqui também. Tá certo, a gente vai continuar acompanhando esse velório de Ricardo Boechat, a qualquer momento outras informações, bom trabalho por aí, Fernando. E, como disse o Fernando, Augusto Nunes, nosso companheiro da Jovem Pan, que é amigo de Ricardo Boechat, compareceu ao velório do jornalista. Em participação hoje no Jornal da Manhã, ele lamentou a morte. Olha, foi muito comovente e a presença da mãe, né? É uma mulher muito, Dona Mercedes, é uma mulher muito forte, corajosa. Ela estava lá ao lado do caixão fechado, né? Sempre para quem tem a formação católica, aí é sempre um negócio meio dramático, né? Porque a mãe gosta, ela quer se despedir do filho vendo, né? Mesmo morto e tal. E ela fez uma pequena fala só, eu estava próximo, porque eu estava com os amigos do Boechat, sou amigo dele há muito tempo, né? Amigo íntimo, e ela falava, ela encorajava os filhos, os netos, e já tem uma bisneta, né? O Boechat é avô recente, tem 6 meses a garotinha, e ela dizia, olha, eu tô feliz com o filho que eu tive, eu não posso me queixar. Eu me lembro dele com os cabelos encaracolados. Ela falava, o Boechat não tem cabelo, não tinha cabelo, fazia tempo, né?
Eu falo que eu sou amigo dele há tanto tempo que eu comecei a ser amigo dele quando ele tinha cabelo. E a mãe, encorajando os filhos, é sempre um espetáculo muito comovente, muito emocionante, porque contraria a ordem natural das coisas, sim, né? Claro. Quer dizer, é a mãe que morre. Os mais velhos deveriam morrer primeiro, eles prefeririam que fosse assim. Mas não foi ela falando do menino que ela criou, e feliz com o sucesso dele e tal, mas tratando como o garotinho, né? Isso costuma acontecer, mas em vários velórios, enterros, mas quando a gente vê e quando envolve amigos, aí é especialmente dramático. E além de Ricardo Boechat, também foi vítima da tragédia o piloto Ronaldo Quattrucci, que tinha 56 anos. Marcela Lorenzetto. Mesmo com a tentativa de um pouso de emergência, o piloto Ronaldo Quattrucci não conseguiu evitar o acidente que terminou com a morte dele e do jornalista Ricardo Boechat. Nesta segunda-feira, pouco antes do meio-dia, o helicóptero que saiu de Campinas em direção a São Paulo com os 2 ocupantes colidiu com um caminhão no quilômetro 7 da rodovia Anhanguera, próximo ao acesso do Rodoanel. Aos 56 anos, Ronaldo Quattrucci morreu na hora. Testemunhas que estavam no local contam que o passageiro chegou a pular da aeronave antes da colisão, mas o piloto permaneceu a bordo até o impacto. De acordo com a Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero, ele seguiu à risca as doutrinas de segurança até o último momento, na tentativa de preservar a vida da tripulação a bordo do helicóptero. A entidade ainda destacou que o profissional tinha quase 2 décadas de experiência na área. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, informou que tanto as autorizações da aeronave quanto as licenças do piloto estavam regulares. Ele era dono da empresa RQ Helicópteros, com a frota de 3 aeronaves. Torcedor do Palmeiras, o piloto não fazia muitas publicações nas redes sociais, nem demonstrava paixões além do time, mas exibia fotos do helicóptero amarelo Bell Jet Hunger, envolvido no acidente. Uma tragédia aérea já havia marcado a família Quattrucci 21 anos atrás. O irmão de Ronaldo, Rogério, também era piloto de helicóptero e faleceu em um acidente depois de bater contra um morro em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. Ronaldo se formou no curso de aviação 1 ano após a morte do irmão. Depois do acidente desta segunda-feira, amigos e colegas do piloto fizeram homenagens nas redes sociais. Ronaldo Quattrucci deixa os filhos Rodrigo e Amanda. A Petrobras planeja lançar cartão pré-pago para a venda de gasolina e óleo diesel. O interessado pagaria o valor do dia pelo combustível e ficaria isento de variações futuras. Seria um sistema semelhante ao do cartão pré-pago de viagens, pelo qual o titular compra determinada quantia da moeda estrangeira e fica livre de oscilações cambiais. A petroleira reafirma a continuidade da política de preços atrelada à cotação internacional. O STJ decide que advogados públicos ou privados não estão sujeitos à aplicação de penalidades por litigância de má-fé em razão da sua atividade profissional. A 4ª turma entende que os casos suspeitos devem ser apurados pelo órgão de classe, a OAB ou a Corregedoria. Cabe ao magistrado oficiar essas entidades para relatar os casos a serem investigados. Com isso, a Corte acolheu o recurso de um advogado que contestou a pena imposta a ele por litigância de má-fé por um tribunal estadual. Cerveja e vinho disputam a preferência do consumidor brasileiro. Os setores se preocupam em oferecer produtos de mais qualidade e, consequentemente, mais rentáveis, como as cervejas artesanais e premium. Os produtores de vinho também buscam melhorar a qualidade da bebida nacional na tentativa de ampliar o mercado consumidor. Entre 2010 e 2017, o total de consumidores de vinho teria saltado de 22 milhões para 30 milhões de brasileiros. E o Senado vai arquivar a CPI que investigaria o ativismo judicial. De Brasília, Levi Guimarães. O Senado vai arquivar a criação de uma CPI que investigaria o ativismo judicial nos tribunais superiores. Apelidada de Lava Toga, a comissão precisava de 27 assinaturas para ser instalada. O número chegou a ser alcançado, mas nesta segunda-feira, os senadores Tasso Gereissati, do PSDB, e Cátia Abreu, do PDT, retiraram seus nomes. Com isso, a matéria deve ser abortada.
A iniciativa era do senador Alessandro Vieira, do PPS. Ele argumenta que existe um uso abusivo de pedidos de vista ou expedientes processuais para retardar ou inviabilizar decisões do plenário e também uma diferença abissal do lapso de tramitação de pedidos a depender do interessado. Porém, senadores temiam uma crise institucional caso o colegiado fosse instalado. Além disso, o regimento interno do Senado proíbe a Casa de investigar as atribuições do STF. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, minimizou o risco de mal-estar entre os poderes. E em relação ao descontentamento que você colocou, ao mal-estar, eu acho que o parlamento é um poder, precisa estar em harmonia com o poder judiciário e assim como o executivo, e nada mais justo que as instituições funcionem. O parlamento está funcionando, o judiciário tem que funcionar e o governo também tem que funcionar. As votações em plenário devem começar hoje ou amanhã. Segundo o presidente Davi Alcolumbre, a pauta ainda vai ser decidida ao lado dos líderes partidários. Nós fizemos o levantamento, hoje está pronto para a pauta mais de 120 projetos em todas as áreas, de diferentes temas. A gente fez uma minuta e eu vou tentar apresentar amanhã para os líderes de 30, para a gente tentar pautar 10, além dos acordos internacionais que naturalmente vão ser votados amanhã, para que a gente possa pautar algumas matérias importantes a partir do que os líderes decidam junto com a gente. Também nesta terça vão ser definidos os presidentes das comissões permanentes. A Comissão de Constituição e Justiça, a mais cobiçada da casa, vai ficar com o MDB. A de Assuntos Econômicos com o PSD, enquanto a de Assuntos Sociais ficará com o Podemos. De Brasília, Levi Guimarães. 2 relatórios da Vale, um de 2017, outro de 2018, indicam que a mineradora sabia dos riscos do rompimento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Um documento interno da Vale de novembro de 2017 revela que a barragem, já naquela época, tinha uma chance de colapso 2 vezes maior que o nível máximo de risco individual tolerável. Outro relatório, de outubro de 2018, apontava que, além de ter 2 vezes mais chances de se romper do que o nível máximo tolerado pela política de segurança da empresa, a barragem ainda estava em uma zona de atenção. A informação foi publicada pela agência de notícias Reuters e confirmada por fontes ligadas à investigação. A Prefeitura de São Paulo intensifica ações de imunização contra a febre amarela. Quem conta os detalhes é a Natasha Mazaro. A confirmação da contaminação de um macaco por febre amarela no zoológico de São Paulo fez com que a prefeitura intensificasse as ações de imunização na zona sul da cidade. O zoológico é rodeado pelos bairros do Cursino, Jabaquara e Sacomã, que totalizam uma cobertura média de 53% da população. O índice fica abaixo da cobertura vacinal da cidade, de 77%, e também da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que orienta que pelo menos 95% da população esteja imunizada. No sábado e domingo, a Secretaria Municipal da Saúde montou um posto na entrada do zoológico para intensificar a vacinação e orientar os visitantes. Quase 600 pessoas tomaram a dose da vacina. E para reforçar a proteção da população, nesta semana, agentes de saúde farão visitas casa a casa no entorno do parque, como explica a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de São Paulo, Maria Lígia Neger. Agora será feita uma ação mais casa a casa, né, de vacinação casa a casa e também de bloqueio de criadouro, né? É bom lembrar que nós estamos falando de febre amarela silvestre, né? Não há circulação da febre amarela urbana no país desde 1942, né? Então nós estamos numa intensificação para que não haja a possibilidade da urbanização da febre amarela. Nesta segunda-feira, a educadora física Alita Pazeto Rancoleta e o marido trouxeram os 2 filhos para visitar o zoológico. Eles são de Vinhedo e, antes de fazer o passeio, garantiram que os pequenos estivessem protegidos contra a febre amarela. E quando que eles foram vacinados? Ele foi vacinado mês passado. Que daí tá dentro da... Porque ele vai completar 1 ano ainda, né? Então tá nas vacinas. E ela fez 3 agora, também foi vacinada um tempinho atrás. O analista de logística Luiz Renato Nagano mora próximo ao Jardim Botânico e costuma se exercitar ao ar livre na região. Preocupado com o recente surto da doença, ele garantiu a imunização no fim do ano passado.
Eu procurei a vacina porque ano passado a gente teve surtos, né, em São Paulo e tivemos aqui. Aí eu procurei o posto de saúde mais próximo e me vacinei. Precaução, né? A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que a vacina continua disponível em todas as unidades básicas de saúde da capital, de segunda a sexta-feira, e aos sábados nas AMAs do BS integradas na cidade. A vacina contra a febre amarela leva 10 dias para garantir proteção efetiva e é indicada para pessoas a partir dos 9 meses de idade. A Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base organiza um encontro Brasil-Canadá no final do mês. O objetivo da ABDIB é promover oportunidades de investimentos no setor, além da troca de experiências, e estarão em foco os segmentos de energia elétrica, portos, aeroportos, logística e mobilidade urbana. Os representantes do governo brasileiro estão incumbidos de apresentar os planos de abertura econômica. O ministro da Saúde defende que o eletrochoque não seja vetado. Luiz Henrique Mandetta disse à Folha de São Paulo que o documento que autoriza o SUS a comprar aparelhos de eletroconvulsoterapia ainda será discutido, mas adiantou que não é função do Ministério da Saúde vetar nem deixar ideologizar essas discussões. Mandetta defendeu que seja seguida a posição do Conselho Federal de Medicina, que regula o uso do da eletroconvulsoterapia desde 2002. O ex-goleiro Bruno Fernandes é punido e só deve ter direito a pedir a progressão para o regime semiaberto em 2023. Desde 2017, o ex-jogador cumpre pena na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, na cidade mineira de Varginha. Ele foi flagrado na companhia de 2 mulheres em um bar que funciona ao lado do complexo durante o horário do trabalho externo. A defesa do ex-jogador afirma que vai recorrer da decisão. Termina aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigado a você pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Na sequência, você que nos acompanha pelo rádio, fica agora com o Camisa 10 aqui no YouTube. É só acessar o canal Jovem Pan Esportes. Muito obrigado pela companhia. Bom dia.